Salve, salve pessoal, professor Marcelo Sardinha na área aqui com vocês para mais uma live temática. Confesso aos amigos aqui que estava com saudade novamente de fazer esse trabalho, um trabalho muito diferenciado. E estamos aqui, né, para trazer para vocês muito conhecimento e, antes de mais nada, fazer os agradecimentos aí às pessoas que estão fazendo isso acontecer do ponto de vista administrativo, técnico, né? Então, um abraço para o doutor Eliazar, o Luciano, a Simone, a Fran, a galera aqui da UTV e aos nossos participantes, né, queridos alunos, né, você aí que está acompanhando, queria chamar aí já a participação do André. Boa noite, André. Ô Sardes, boa noite aos amigos aqui, o Estevão, a Keila. Obrigado pela oportunidade, né, de poder tocar num assunto tão importante quanto esse, mas também levar em conta o aspecto estrutural, né, Sim. que envolve uma discussão ambiental importante, que envolve questões climáticas atuais, inclusive, Sim. não só preso à questão hoje do Rio Grande do Sul, mas também trazer uma reflexão, um repertório, né, para quem vai fazer prova de vestibular, do Enem, redação, assim por diante, né? Parece que não tem muito a ver algumas áreas aí, mas tudo tem uma conexão, não é verdade? Com certeza. É isso aí. Trazer aqui também a presença do nosso professor de geografia, Estevão, parceiro. Estevão, manda aquele abraço legal para a galera. Sei que está todo mundo acompanhando a gente aí, conectado, puxando um gancho, né, do assunto, é um tema super pertinente, para que o Brasil, de maneira geral, entenda que nossos estados estão conectados e que a gente precisa entender que uma dinâmica interfere na outra. Então vamos ver se a gente consegue ali, trazendo um pouco dos aspectos físicos, naturais, de população, de ocupação de território, porque isso tem totalmente a ver com o que aconteceu ali naquela área. É verdade. Lembrando que nós estamos aqui com professores de propriedade, né? O Estevão aí, fazendo doutorado na área, né, Estevão? Na área. Pedologia, né? Pedologia, isso aí. E o Andrezão também com doutorado. Qual que é o tema lá, André, do seu... Eu trabalho numa biografia. Uma política. biografia. Isso. Mas é isso aí, acadêmico já é importante também, né? É. E trazer aqui, né, a presença da nossa pérola patrimonial, com mais de 40 anos de instituição, é isso que Meu Deus. é isso aí? Não. Não, né? Um pouco menos, né? Mas Isso já aí, tem a manda- plaquinha, né? Tem a plaquinha de patrimônio, né? Tem, Isso aí. tem. Manda um abração para eles lá para nós, Keila. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Boa noite, Boa noite, queridos alunos. Às vezes você fica pensando, o que a Keila está fazendo aí no meio desse pessoal? Mas a gente precisa do olhar da literatura sobre tudo isso, né? Sim. Um olhar sobre o que está acontecendo, né? Porque a literatura ela traz uma reflexão. Muitas vezes a gente acaba se esquecendo das coisas ruins, a gente deixa para lá, porque é difícil você ficar vendo, né, algumas imagens que nos chocam. E a literatura ela acaba perpetuando esse olhar, trazendo, né, essa catarse, uma relação, né, com as pessoas de lá, uma forma de nós pensarmos sobre a vida. Né? Às vezes a gente já sentou e conversou muitas vezes na sala dos professores, não muito com relação ao Sul, mas o Nordeste é muito característico, né? Você ter questões de geografia, não sei se em história, André, que trazem aí aspectos físicos, Com certeza. literatura, Claro. muita coisa. Então, muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. Né? É isso aí. E, na verdade, assim, eu acho que a mesa está pequena, porque se nós quiséssemos colocar aqui biologia, Química. Com certeza. física, todo Arte, mundo aí, né? Sim. Quem sabe, de repente, uma versão 2, né? Quem Seria sabe? aí A mesa é grande, interessante. cabe A mesa gente é aqui, ó. verdade, pedir pro pessoal colocar mais microfone aqui. Mas é isso aí, pessoal, vamos ao trabalho. Então, o tema nosso hoje é a questão do Rio Grande do Sul, a tragédia no Rio Grande do Sul, né? Uma abordagem multidisciplinar, dentro aqui da perspectiva da mesa, entendendo ali o que está acontecendo com aqueles eventos climáticos extremos. E para nós fazermos um desenho disso, levar as informações e os alunos entenderem de fato o que está acontecendo lá, eu acho que era legal nós pontuarmos algumas coisas. Num primeiro momento, tentando avaliar o aspecto natural, né, Estevão? Sim. Tentando analisar ali a natureza daquela região, posicionamento geográfico, pensando um pouco mais sobre o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia, o processo de produção do espaço geográfico. Daí a gente trabalha bem próximo aí à questão da história, depois
produção cultural, né, em algumas imagens, textos, etc. e tal. E eu queria fazer aí uma análise das imagens no primeiro momento. Vamos dar uma olhadinha? Eu estou amando, né? Para aprender geografia. Só está aqui sentadinho Rico, olhando ali. E também lembrando que, além do espectro geográfico, as pessoas que foram afetadas, né? Porque Sim. aí demanda toda uma questão de ocupação, onde ocuparam, que Onde época ocuparam. ocupou, né? Que lugares são esses, né? Verdade. Eu acho que é uma discussão importante. Porque uma coisa que a gente sempre fala, o Brasil tem leis ambientais desde o século XVI. Sim. Então nós temos um fundamento baseado em leis. O problema muitas vezes é que há um desrespeito a esse processo. É esse processo. De ocupação, muitas vezes ela se dá de forma acelerada em alguns lugares, sem levar em conta os códigos ambientais que existem. Né? Aí, ó. Eu acho que é importante pensar isso, essa Pensa relação. isso. O próprio Código Florestal, né, Estevam? Os sistemas de unidade de conservação são leis super avançadas que deveriam, né, ser cumpridas aí, né? Nossas áreas de APP, né, Sim. o Rio Grande do Sul tem áreas delimitadas de proteção permanente e que muitas vezes os limites não são respeitados, assegurados, né? E isso vai desencadeando um problema em cadeia. Então isso vai gerando uma dificuldade não só de ocupação do território de maneira correta, mas uma negligência mesmo com a terra, com o uso da terra da uso maneira do que ela solo, deveria ser Eu seguida. imagino mesmo. Mas eu queria trazer à luz da reflexão aqui a realidade dos nossos alunos, né, do vestibulando. O que eles estão acompanhando? O que eles acompanham é isso que eles veem na tela, né? Exato. Então, o que eles estão vendo aí, que os meios de comunicações estão massificando, são essas imagens, né? O Estevão, olha lá, ó, imagens da tragédia, as encostas, deslizamento. Então, temos ali, ó, uma encosta, APP, né, Estevão? Deslizamento de terra, ali terra. evidente. Olha os sulcos na imagem, dá para ver bem essa da esquerda, Sulco, superior. A gente vê isso na teoria, eles perguntam isso no vestibular, né? Sim. É sulco, a diferença de sulco, ravina. Vossoroca. Vossoroca. Olha aquela imagem inferior à esquerda ali, ó. O carro submerso lá, a estrada ali, né? Ali é uma coisa mais grave aqui, você já vê as duas últimas de baixo aqui, né? Praticamente parece-me ser aí uma área urbana mesmo, né? Urbana, né? Ocupação de vale. Então, isso demonstra que algumas áreas que são ocupadas, são urbanizadas, não deveriam estar ocupadas. Não deveriam. São áreas de risco natural mesmo, Nós vamos- deslizamento de terra. Então, Nós vamos passar por isso aí, comentar um pouco sobre essa questão da especulação imobiliária, que acaba fazendo com que nós tenhamos esse tipo de ocupação, mas temos ali, isso aqui a gente está falando de encosta, né? Área íngreme de 45 graus de declividade que não poderia ser ocupado, como é previsto, inclusive, no Código Florestal. E aqui, né, as planícies inundáveis, né, aluviais, e aí as imagens que eles viram aí, né? Cidades inteiras submersas. Rapaz, André, olha isso aí. Dá para acreditar? É história pura ali, né, cara? A arquitetura, né, Keila? Tá vendo lá, ó, né, o Guaíba ali, essas duas imagens da esquerda, da direita aqui, tanto superior quanto inferior, mostra E ali. a gente fica pensando, Sérgio, como que se dá essa reconstrução agora, né? Ah. Como que será o cheiro? Isso que é terrível, o cheiro que está acontecendo agora. Porque a água eu baixou, ouvi. resto de animais e também o próprio rio em si, né? O Lago Guaíba mesmo. em Doença Porto Alegre. também, né? Doença. Parece-me Parece que a leptospirose ali leptospirose, já eu ouvi está falar. aumentando muito os casos. Então, é um estado que necessita aí, né, Os de um apoio documentos coletivo. também que se perderam de Não, universidades que registro estavam histórico, nos porões, eu ouvi falar. O Museu do Colono. Foram Não sei várias se coisas foi a afetadas. Universidade Federal de Santa Maria ou do foi. Rio Grande do Sul, está fazendo um trabalho de resgate, ajudando outras instituições a fazer o trabalho mesmo de recuperação documental, né? Porque são anos, né, de pesquisas. Mas é isso aí, pessoal, é isso que nós vamos estar abordando com vocês aí. E eu acho que antes de nós começarmos a falar mesmo desses problemas, nós temos que posicionar. Assim, do ponto de vista geográfico, falar do aspecto natural, para as pessoas começarem a ter ideia do que é o Rio Grande do Sul, né? Porque mesmo sendo um estado da federação, a gente, né, sabe que é o quarto estado aí em economia no país, 11 milhões de habitantes. A gente tem algumas informações, mas não tem ideia, né, desse aspecto natural que vai servir de sustentáculo para nós podermos pensar nos problemas. Então, eu queria passar rapidamente por esses aspectos aí. Começando, Estevão, com o posicionamento geográfico, eu acho que seria legal, né? Sempre no 8º, 9º, primeiro ano, a gente sempre faz essa abordagem do posicionamento, América Latina, América do Sul, Brasil, as regiões, a divisão regional, né? Do IBGE, tem lá dos complexos regionais, do próprio Milton Santos, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
e o Rio Grande do Sul com os 3 estados do Sul, né? Que seria Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dá uma olhadinha ali, Estevam, comenta para nós ali os limites, norte, sul, leste, oeste do Rio Grande do Sul. Pra gente... Vamos lá. Então, o Rio Grande do Sul, um estado super importante para a economia nacional. Do ponto de vista do relevo, que vai justificar muito, né, dessa parte econômica. Tratamos de uma planície, né, com algumas depressões significativas. Então, a gente já pode entender que essas depressões acabam sendo ocupadas por esses sedimentos, por essa água, que tradicionalmente, pela gravidade, vai ocupar esses espaços, né? Então, no limite ali da Argentina, o Rio Grande do Sul tem uma economia muito forte no arroz, por exemplo, nós vamos falar mais para frente. Então, vamos entender que todas as grandes vias de acesso foram interditadas, e entendendo que o Brasil é um país onde o rodoviário é muito relevante. Então, perder essas pontes, perder essas rodovias, tornar uma economia completamente isolada. Nós não temos ainda uma dinâmica ou um relatório que indique, do ponto de vista quantitativo, quanto o nosso país vai sofrer com a perda das produções, da pecuária, que também é bem forte ali. Então, essa ligação com o Uruguai, por exemplo, na parte da pecuária bovina, né? Então, nós temos a produção de suínos também, bem concentrada nessa parte oeste, próximo ali ao arroz, na campanha gaúcha. Enfim, então, os nossos limites ali estaduais, as nossas fronteiras ali, Argentina e Uruguai, certamente sofrerão com essa questão de transporte de cargas e de comércio. Estão comprometidas, com né? certeza. Mas também verdade. houve, né, alagamento, enchente na Argentina também, né, em Sim, alguns outros teve, né? países da região. Então, ali, né, só comentando rapidamente, ao norte, né? Temos ali Santa Catarina, né, Estevam? Você colocou a oeste ali a Argentina, no sul Uruguai, e grande parte do território a leste ali no Oceano Atlântico, delimitado pelas lagunas, né? E lagoa. Laguna dos Patos e Mirim, água salgada e doce, e a lagoa dos Patos e Mirim mais ao sul, água doce ali. Vamos falar um pouquinho do relevo. O Estevam falou alguma coisa, né, o Estevam? Então, um estado bem delimitado. Vou começar pela altimetria. Então, o pessoal está observando ali, né, as cores em verde são as áreas mais baixas e a cor um pouquinho mais forte ali, que seria o laranja, o marrom e o vermelhinho, áreas mais altas. Então, essa porção aqui mais ao nordeste, né, Estevam? Ó, são as áreas mais altas, onde nós temos a sequência da Serra Geral e entrando na Serra Gaúcha. Né? Se nós passarmos aqui e começarmos a observar ainda, o que vai acontecer? É um grande divisor de águas aqui, ó. Praticamente aqui por onde está passando essa linha vermelha, é a região que divide o estado em 2 áreas, né, Estevam? Então você vai ter o Planalto Meridional lá, na porçãozinha noroeste, né, delimitando alguns rios ali, que depois eu vou falar para vocês, o Estevam vai ajudar também. No meio disso tudo, uma depressão, uma área rebaixada entre planaltos, né? Aqui eu tenho o escudo sul rio-grandense, mas é um planalto também. A propósito, Sardinha, as rochas ali, bem determinante também. Então, quando nós lemos ali escudo, isso indica rochas resistentes. Então, são rochas bem antigas, que embora tenham sofrido grande processo de erosão, ainda permanecem firmes. Então, granitos, gneiss. Você puxou ali aquela parte do relevo mais acidentado ali, altitude superior ali a 1.000 metros, que está bem escuro. Vamos lembrar que o Brasil é composto basicamente por depressões e planícies, então nós temos ali 95% do território brasileiro com altitude inferior a 900 metros. Então aquela porção ali, ela é uma exceção do nosso território. Então lembrar que a parte da Serra do Rio do Rastro, também que pega Santa Catarina, essa região aí. É uma parte de um relevo mais acidentado, mais elevado. O Rio Grande do Sul tem altitudes modestas, né? Se você for pegar ali, uma porcentagem pequena de altitude, né? Porque você tem ali um predomínio de planícies, a gente vê o verde, e os planaltos ali, com altitudes que variam ali de 0 a 100, 200 e 300 até uns 600, 700 metros. Enfim, uma característica devido a esse processo erosivo de agentes externos, nós temos um planalto com algumas ondulações, suave ondulado, propício para a prática da pecuária, né? O que é importante lembrar, né, pegando um caráter histórico, é que essa região de planície foi importantíssima na produção de moares, né?
Foi, que né? foi depois o processo do tropeirismo para Minas Gerais. Sim. Né? Um grande produtor, né, de mulas, cavalos, né? Por esses caminhos aí que se levava, né? A questão do gaúcho, né? O gaúcho, O as termo do tropas. gaúcho, né? Então é isso O aí. Simões Lopes Neto escreve contos gauchescos, né? Sim. É porque o termo gaúcho é indígena, né? Falava de canto triste. Aí foi adaptado depois pela essa política da pecuária em si, né? A ideia do canto, do uso da viola, né? É isso aí. Vou passar aqui de novo, ó. A gente vai Ver se eu descendo. consigo, né? Acho aqui os divisores de água. Opa, vem cá, Estevão, me ajuda ali, meu amigo. ótimo. E aqui, ó, é isso aqui mesmo, né? Então é isso aí, é um grande divisorzão, onde nós temos a bacia hidrográfica do Uruguai. Deixa eu mostrar, depois eu volto aqui. Bacia hidrográfica do Uruguai. Vamos ver se eu consigo passar aqui de novo, ó. Então a gente pode pegar aqui, não, aqui, fecha lá, vem aqui e joga lá, tá? Então, interiorando para oeste, você tem a bacia do Uruguai, com o rio Ibicuí, Ijuí, rio Pelotas lá em cima. Região afetada também, mas não tanto quanto a região, né, do divisor de água em direção às planícies, né? Então, a gente vai ter aqui o rio Jacuí, esse aqui, ó, tá? Então, esse aqui que está o problema, né? A gente está falando ali do rio Taquari aqui, Taquari, o rio ali? das Antas, tá. o próprio Jacuí, é aqui que nós temos os problemas aí, que estamos evidentes. O Guaíba, aqui a lagoa, né? Chegou até a Lagoa dos Patos, não chegou? Chegou, toda essa água que desceu em velocidade aí, passou aqui, encheu tudo aqui, foi até Pelotas. É, isso mesmo. Né? Rio Grande, enfim, nós vamos discutir isso um pouco. Mas a hidrografia é importante para nós entendermos. E é justamente isso que a gente tem que ver na imagem, dá uma olhadinha nas imagens ali. Né? Uma ocupação praticamente em várzea, né? A área inundável. Então, qualquer deslize que a natureza dê ali vai afetar as pessoas, né? Ou seja, nas encostas, ou seja, nas planícies. Porque esse mapa de relevo aqui, André, ele dá uma dimensão bem legal do que é esse relevo acidentado ali no rio Jacuí. Tá vendo aqui, ó, onde tá vendo? O Jacuí e tal. Aí vai desaguar no Guaíba ali. Opa, Guaíba aqui. Mas veja aqui, ó, olha só esse relevo, o Estevão, olha que interessante, isso aqui são as falésias de Torres, cara, olha o precipício. Feições escarpadas, Você né? entendeu? É exatamente Aí é a isso. serra, não é? Isso, aqui é a serra, né, aquela regiãozinha serrana e tal. E aí você tem os rios, né, que vão até o Jacuí, como por exemplo o Taquari, vem aqui o Rio dos Sinos, enfim, tem vários rios, o Rio das Antas. E exatamente o que nós estávamos começando a falar no começo e vamos explorar. A ocupação dessas áreas é complicadíssima. Sim. E vou te falar, se você olhar no mapa da epissometria no anterior, você vai ver que num curto espaço de 15 quilômetros você tem elevação de 100, 200 para 600 metros. É muito íngreme. Ocupar essas áreas é assinar um atestado de óbito, vamos dizer assim, não? É, porque aí a gente puxa, né, para aquela questão da ocupação do território, planejamento urbano regional, né? Então, entendendo que o Brasil é um país onde o litoral é o mais ocupado, a gente tem que entender que, à medida que nós vamos avançando para o interior, as preocupações elas precisam se manter. Então, a gente sabe que o litoral ele acaba sendo mais suscetível às enchentes, avanço, recuo de maré. Então, essas áreas litorâneas acabam sendo mais ocupadas por essas variações no nível da água, ok. Mas para o interior nós temos os nossos rios. E esses rios acabam sendo, com essa variação de nível, as áreas de várzea, como você falou, ocupadas pela urbanização, são as primeiras a sofrer. Sim. Então, litorais e beira de rio, esquece. Foge. Não dá, né? Vai ter o problema. E o interessante é que os indígenas não tinham esse tipo de problema, né? Porque eles naturalmente já entendiam que são áreas que não devem ser ocupadas, né? Mas a gente vai discutir isso. O André vai falar um pouquinho dessa eles ocupação. Eles não exploravam essas áreas uma também, coisa né? Uma intervenção que eu para poder falar. Eu vi uma discussão sobre o Lago Guaíba, se ele é lago ou se ele é rio. Eu ia até te perguntar isso. Existe a possibilidade de ser os dois, né? Eu estava analisando isso, já me perguntaram também um tempo atrás. Então, a gente tem que lembrar que eu preciso estar cercado de terra. Sim. Então, se eu tiver uma passagem de água, eu não posso considerar lago. Perfeito. Que é o caso do Guaíba. Eu preciso ter uma passagem de água. Então, ele pode ser nas margens um lago
E o centro ele pode ser um rio. E aí tem que analisar, fazer toda uma análise de preenchimento de sedimentos, porque vamos lembrar que essas áreas a montante vão liberando esses sedimentos. Então, eles vão ocupando os deltas que a gente chama. Sim. Então, eu vou fechando o relevo. Então, para pensar. Há um deslizamento desse material. Esse material ocupa essas áreas de margem e fecha a passagem de água. Fechou a passagem de água, é lago. Perfeito. Então, a gente tem que analisar como é que está esse fluxo de sedimento nessa porção. Nessa região, né? Mas, para título de vestibular, vamos usar a terminologia que eles mesmos usam lá, né? Lago Guaíba. Lago Guaíba, né? Até que deixa essa discussão para o mundo acadêmico, né? Deixa os geógrafos lá se debaterem. E os geólogos. Né? Tá bom? Aqui eu tenho um mapinha do tipo climático, né? Esse mapa um pouquinho mais complexo, trazendo as variações de acordo com a altitude, continentalidade, né, maritimidade, mas vias de regra, né, Estevão? É clima subtropical. Subtropical clássico ali, clássico, verão. Assim, as 4 estações bem definidas. Chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Percebam vocês aí na tela, ó, tá vendo? Ó, praticamente o ano todo precipitação na casa de 100 milímetros, com algumas variações, principalmente aqui no inverno, ó, né? Que legal, né? Subindo um pouquinho devido à atuação da MPA, entrada da MPA e produção de frente fria, que é uma coisa normal para acontecer no outono e no inverno. Chover quanto aí, ó, André? Olha lá, ó, 100, né? Os caras estão falando em 800. Então... Eu trouxe para vocês aqui uma informação que coletei hoje lá no IMET. Eles divulgaram um boletim sobre Santa Maria. Nós registramos, foi registrado, né, entre a passagem do dia 1º de maio para o dia 2 de maio, 533 milímetros, que foi o maior registro global para o dia. Então, para a gente ter uma noção de quanto de chuva a gente está falando. O que está acontecendo, o quanto esse povo lá está sofrendo, né? Muito. Eu imagino mesmo. Então, algumas paisagens ali, né? Temos ali a campanha gaúcha, alguns relevos acidentados, cânions, etc e tal. Enfim, passando o slide aí, a vegetação, né? É uma vegetação, todo mundo acha que é só campanha gaúcha, é só vegetação rasteira, herbácea. Pampas. Não é só isso, né? Mas quando você desce a estrada, que você desce na serra, é mais, né? Planície, tem muita plantação, arroz, né? Isso, áreas mais antropizadas. Mas assim, se nós formos pensar mesmo na pradaria, né, Estevão, seria mais essa região sul aqui, ó, né? Essa regiãozinha mais aqui nessa porção oeste, nas regiões altas aqui também você pode encontrar, mas em áreas onde você vê a presença dos rios, nós podemos encontrar floresta semidecidual ou decidual. O que é isso? É uma vegetação que vai ter árvore, vai encontrar pinheiro, vai encontrar o Ilex paraguaiensis. E eu me lembro como se fosse hoje que nós tivemos uma polêmica muito grande em torno de uma questão da UEL, que muitos professores quiseram derrubar essa questão. Porque lá na questão eles colocaram alguma coisa sobre essas características em fundo de vale, a presença de florestas, etc. e tal. E muitos alunos não aceitavam, porque achavam que a região toda, predominantemente, é vegetação rasteira. E não é bem assim. Por isso que eu trouxe a imagem ali, para mostrar que existem árvores também, né? Sim. Se bem que essa parte de geografia mais regional, né, Estevão? Ela vai ser cobrada nos vestibulares específicos lá. Santa Maria, Pelotas, no Rio Grande do Sul, a Federal do Rio Grande do Sul. Então é bom ir preparado para isso. Mas como o tema é Rio Grande do Sul, acho pertinente nós trazermos essas características naturais para explicar as tragédias. Sim. Depois, porque vai envolver a retirada da vegetação, né? Vai envolver a questão da dinâmica do clima global, etc. e tal, enfim, do aquecimento global. O centro-sul do Paraná mesmo já começa a ter uma característica mais semelhante a Rio Grande do Sul. Sim. Então, se a gente for trabalhar a parte de vegetação, entender mata das araucárias, né? Nós temos representantes significativos no Centro-Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sim. Então há uma semelhança em algumas partes, mas eu concordo. Nós não podemos generalizar esse relevo como unicamente pradarias, né? A vegetação de pradarias. Sim. Nós temos uma variedade ali de biomas. Não, legal. Tranquilo. Então agora o que eu queria fazer? Eu queria chamar o André para o centro da discussão, né, André? Para você falar para nós um pouco aí de como ocorreu o processo de ocupação desse espaço natural, tá certo? Por parte aí não só dos europeus, né, a divisão desse território entre portugueses e espanhóis, mas falar um pouquinho dos indígenas que aqui estavam, esses povos,
até chegar o momento do contato. Muito afetados, né? Sim. Pelas enchentes, né? Populações ribeirinhas, Sim, populações sim. indígenas, né? Então agora a gente vai fazer uma análise aí meio historiográfica do processo. Lembrando que o Rio Grande do Sul, ele só vai pertencer ao Brasil a partir do século XVIII. Sim. Né, porque ali era território espanhol, Espanhol. processo de colonização. Então, o Tratado de Tordesilhas, que dava o direito de Portugal explorar o litoral do Brasil, ia do Nordeste até Laguna, em Santa Catarina. Então, a parte do Rio Grande do Sul em si pertencia ao território espanhol, a província espanhola. Mas não dá para cravar isso como algo que é complexo dizer isso, né? Como algo determinante ou dele bem delimitado. Ao contrário, havia invasões de um lado e de outro. É na época dos 7 povos das missões? Tá. Vem um pouco depois, mas está dentro dessa conjuntura, né? A cidade de Laguna, inclusive, era o ponto de que Portugal tinha para administrar essa região. Só que a partir do século, como está aqui o Sardes mostrou aí, a partir do século XVIII, em 1750, pós União Ibérica, entre Portugal e Espanha, os portugueses já tinham invadido essa região. Inclusive, a cidade de Porto Alegre, que foi fundada em 1762, ela foi fundada pelas Ilhas de Açores, portugueses que vieram da Europa para cá e fundaram a cidade de Porto Alegre. E quando eles fundam a cidade em si, começa a demonstrar para os espanhóis que já havia um contato dos portugueses em território deles. Então começa a haver uma certa negociação entre eles para ver os limites territoriais. Em 1750 surge o Tratado de Madrid, que vai ter esse primeiro corte que o Sérgio está mostrando aí. Esse aqui, né? Da divisão do estado do Rio Grande do Sul. A gente também não pode esquecer que o Rio Grande do Sul está numa região estratégica ali próxima ao Vale do Prata, né? Sim. Que era de muito controle dos espanhóis, principalmente na extração da prata, Sim. que vinha de Potosí e depois chegava até onde é o prata, que vai dar origem à Guerra do Paraguai, né, e outras ocupações. Então, são 3 tratados que definem os limites territoriais do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. O Tratado de Madrid, porque o de Tordesilhas não pertence a ele, lembrando isso, que ele acaba em Santa Catarina. Depois o Tratado de Santo Ildefonso, que é o que vai fazer esse corte ao meio, porque aí sim é uma zona de conflito entre espanhóis e portugueses. Mas já havia um interesse muito grande dos espanhóis em ter que respeitar um território que podia ser pertencente aos portugueses, mas que garantisse a hegemonia deles também. Porque essa região é rica, próxima ao Vale do Prata. Sim. Então o Tratado de Santo Ildefonso tenta meio que ajustar politicamente esse território. Ô Estevão, e só dando um pitaco aqui, analisa ali por que os espanhóis já foram para cima dessa área oeste e sul do Rio Grande do Sul. O relevo propício para a prática da pecuária, agricultura. Que foi o que se configurou até hoje, que se configura até hoje, né? Sim. Então, é claro que as planícies ali acabaram sendo tradicionalmente ocupadas para o cultivo do arroz. O trigo também começou a ganhar muita força no estado do Rio Grande do Sul. Então, essas culturas aí mais de clima subtropical, né? Frutas. Sim. Celeiro importante, o Rio Grande do Sul na parte de frutas, pêssegos, maçãs, uvas. E é claro que é uma área onde o Brasil, né, mais de 200 milhões de pessoas, frutas de exportação. Sim. Então, eu já puxando para a parte econômica aqui, meu Deus, exatamente hein? Isso. Mas aqui imperando, né, André? Aqui imperando o interesse econômico, né, dos espanhóis. Ô, André, comenta para mim aí, deixa eu entender o negócio. Voltando aqui um pouquinho, o Tratado de Madrid, então, foi a partir da União Ibérica, né? Faltou alguém lá para assumir Portugal e eles fizeram... Como é que funciona isso aí? No final, Portugal e Espanha sempre foram muito parceiros, estrategicamente falando, porque ambos, de alguma forma, iniciam um processo de expulsão dos árabes, também tem dos mouros, né? Tem toda uma configuração política. E aí a União Ibérica se dá porque falta uma rainha do lado português. E aí eles se juntam, Castela e Aragão vão formar a chamada União Ibérica. A União Ibérica foi interessante para os espanhóis porque já era um império. E eles vêm ao Brasil para ocupar territórios, e aí assim, há um contrato junto com os portugueses, inclusive de expulsão dos holandeses e outros povos, que com essa União Ibérica dificultou o acesso desses rivais da Espanha na Europa. Legal. Agora, deixa eu só colocar mais uma coisa. Por que essa discussão? Né? Para o nosso aluno em casa entender que todo aquele quadro natural, paulatinamente ao longo dos séculos, foi produzindo um espaço geográfico brasileiro, especialmente sul-rio-grandense. E é essa ocupação que vai fazer com que nós tenhamos os problemas seríssimos que nós estamos observando hoje. Né? Então, para você aí em casa, o que esse pessoal está falando, né? O que tem a ver essa história? Tudo isso vai culminar, o ápice vai ser o que nós estamos observando hoje. O processo todo histórico fez a ocupação e que levou à tragédia com que nós estamos vendo hoje. É isso, né, Estevão? É isso, eu costumo falar para os nossos alunos assim, ó.
o aspecto físico determina a ocupação humana. Então, áreas muito frias ou montanhosas são dificilmente ocupadas. Agora, áreas planas, próximas a rios, há uma tradição de ocupação. É o famoso ecúmeno e anecúmeno. Exatamente. Né? Nós usamos em geografia. Bora lá, Andrezão, vamos, senão... E até quando há essas ocupações, determina-se uma capacidade maior do homem no processo de prover aquele lugar, como desenvolver uma agricultura e assim por diante. Né? Então, você exige mais das pessoas para desenvolver. Formação do né? espaço geográfico brasileiro, né? E o último tratado de configuração dessa região do Rio Grande do Sul, lembrando que essa região também faz fronteira com a Cisplatina. O Uruguai não era território brasileiro com o Tratado de Madrid. Né? Então, lembrando que a região onde é o Uruguai, a Cisplatina era brasileiro também. Na verdade, foi feita uma guerra na Cisplatina, entre 1825 e 1828, que o Brasil perde esse território para a Cisplatina, para os povos da Cisplatina. Né? Houve uma união, um apoio da Argentina ao Uruguai para ele se livrar essa região do Brasil. Né? É a primeira grande derrota do Pedro I e é tratado pela historiografia como um dos fatores de perda de popularidade, que é o que vai levá-lo depois a abdicar do cargo. Né? Ele vai embora em 1831. Entendi. Então é uma discussão histórica dentro tá vendo? É muita coisa, né? Tratado de Badajoz é o nome do negócio ali. Mas esse tem uma característica extremamente econômica. Justamente porque faz uma divisa com uma sociedade que havia ali já resistente a esse processo de domínio português. Então essas pessoas exigem uma certa independência que vai dar origem depois à Guerra da Cisplatina. Se você pegar a data que ele está ali, 1801, já está às vésperas, praticamente 25, 24 anos antes da Guerra da Cisplatina. Eram espanhóis aí? Tem uma discussão em torno do Rio Uruguai ali e também dessa região do Prata. Então, assim, todo mundo tinha interesse na extração do minério. E é uma sociedade que se formou com o meio. Você pode ver que está mais afastado do centro do Rio Grande do Sul. Então, a língua era diferente, a cultura e os hábitos eram outros. Então, essa sociedade que ali está já exige uma independência dessa região. Entendi. É o último tratado do Rio Grande do Sul. Tá certo. Bora lá olhar, então, a formação política. E aí vem o que eu falei da Guerra da Cisplatina, né? Que ela é uma guerra importante porque ela remonta a nossa história política, principalmente quando afeta o Império, o primeiro reinado brasileiro. Né? Com a independência, o Pedro I, que tinha uma certa popularidade no Rio de Janeiro, com a derrota na Guerra da Cisplatina, há uma desconfiança sobre ele. E, claro, tem questões também portuguesas que o levaram embora, mas ele abdica do cargo, de uma das razões nacionais que ele faz isso, é a derrota na Guerra da Cisplatina, quando o Uruguai se liberta do Brasil com o apoio da Argentina. Por isso que a bandeira do Uruguai e da Argentina são parecidas com o sol, mas uma tem um formato norte-americano e a outra... Porque há uma participação entre ambos ali, na independência dos dois. Entendi. Então, eu acho que valia a pena refletir sobre isso, né? Essa configuração política. E ali sobre a Batalha da Cisplatina, que envolve, da Guerra do Paraguai, que também vai passar pelo território do Rio Grande do Sul. O Solano Lopes, presidente do Paraguai, invade a região do Rio Grande do Sul, forçando o Pedro I a ter que atender algumas demandas dele, e é o controle do Vale do Prata que pertencia ao Brasil. Né? Então, há uma discussão política em torno disso. Que vai culminar na guerra. Na Guerra do Paraguai, em 1864. Tá certo. Mas o que vale trazer a ideia do mapa é justamente para entender que o Rio Grande do Sul é uma região de conflitos. Né? Que não é uma região de uma sociedade que foi se formando de forma independente, sem que houvesse, por meio dos aspectos políticos centrais, como tanto da colônia, como depois da própria formação imperial espanhola, uma região de interesses. Né? E nós estamos ainda no século XIX. Começo do século XIX. Tem mais guerra aí, hein? Tem mais tensão e conflito. Tem mais alguma coisa ali que a gente... não. Vamos usar esses mapas aqui para falar para eles. Falar um pouquinho da Revolução Federalista, os imigrantes, a ocupação, a vinda. Dom João VI, 1808. Sim, fugindo, então, lá da Europa. Lá, né? E isso vem para cá. E aí ele quer fazer o branqueamento da população brasileira e os vales serranos, ele começa a convidar quem? Os imigrantes europeus. Sim. Fala um pouquinho para nós sobre isso, André. Só uma coisa antes, que acho que a gente tinha comentado anteriormente, a cidade de Porto Alegre, formada pelos Açores, ela surge primeiro que o estado do Rio Grande do Sul. Acho que uma discussão importante essa, porque o Rio Grande do Sul não existe, se você for pensar em termos territoriais brasileiros, ele só surge na virada do século XIX. Então o Rio Grande do Sul, como província, ele se torna independente em 1806. Muito próximo da vinda da família real. Sim. Mas é quando há uma configuração nacional maior. Quando Portugal parece tentar entender os interesses regionais do Brasil para intercalar ou antecipar algum tipo de revolta separatista. Porque já tinha acontecido em Confidência Mineira, já tinha acontecido a Conjuração Baiana, já havia todo um debate de separação dessas regiões.
Com a vinda da família real, Sardes, há uma tentativa de unificação do Brasil. Se você pegar o mapa do Brasil e da América Latina como um todo, o Brasil é o único que mantém o mesmo tamanho de território da colônia. Todos os outros se fragmentaram. Sim. Porque nós viramos monarquia e os outros viraram repúblicas. Então, o Rio Grande do Sul sempre lutou por ser uma república rio-grandense. A República Juliana, né? Na época, inclusive, da Guerra dos Farrapos. Então, esse debate ele é importante para entender de que estado é esse que nós estamos falando. Qual é o olhar histórico que há sobre eles. Então, é uma região de tensões. Historicamente, falando em termos de guerras, é uma região de tensões. E que participou das principais guerras, tanto da Guerra da Cisplatina como da Guerra do Paraguai, já no segundo reinado Pedro II. Né? Sim, entendi. Eles ficavam acampados em Laguna, não é? Muitos. Na época da É que Laguna é Guerra Santa do Paraguai. Catarina, né? Mas é dali que eles migravam, É. exatamente. E por esse processo de guerras, etc. e tal, que você vai tendo a ocupação. Sim. Ocupação no uso do solo, E vai formando cidades, sabe? as cidades, As economia, vilas, exatamente. os imigrantes europeus e italianos ocupando as serras, essa região mais serrana aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Vamos usar ali, Estevão, vamos ter o mapa mesmo, ó. Essa regiãozinha serrana aqui, né? Os italianos vindo para cá, região de Caxias do Sul, Novo Hamburgo, começa tudo a entrar pelo vale. Sim. E vai para a serra lá, vai subindo Gramado, e formando as cidades, não? Petrópolis. Eu destaquei esse mapa aí para falar das populações originárias. O próximo, pode ir. O outro, pode ir para frente. Isso, volta um. Das populações originárias, porque é um debate muito comum hoje, né? Tanto na historiografia, quanto também, se você pensar em prova de vestibular, ele aparece muito, né? Tanto é que o termo indígena hoje já vem sendo colocado uma forma como povos originários, para tirar um pouco desse olhar europeu. O indígena ainda é aceito, mas o índio já Pois não é. mais. Não estou acertando. É justamente para tirar esse olhar eurocêntrico, né? E você começar a olhar o olhar do colonizado, né? Das populações que estavam. Uma coisa importante que tem que lembrar: o Rio Grande do Sul é um estado indígena, de muitas populações indígenas. Até comentei que o nome gaúcho vem de uma palavra indígena, vem do tupi. Os principais povos são os guaranis e os caigangue, Nós temos dois charruás. troncos. O charruás também é. Charruás. Nós temos 3 grandes troncos para falar das populações indígenas. Nós temos o tupi, do tupi-guarani, o macro-G, que deu origem aos caigangues, o xeclém, e o charuá, que hoje ainda não há uma definição de algumas famílias se são pertencentes a um tronco ou não, mas o charuá deu origem a pequenos povos que ajudaram a compor, inclusive, o próprio Rio Grande do Sul. Estava lendo, André, dando um pitaco na história aqui, Keila. Cara, é assim, muita coisa que é o costume do gaúcho vem dos indígenas, como, por exemplo, a erva mate. Sem dúvida. O chimarrão é deles, né? Mas tem essa plantação, não tem, de mate Tem, é O sul do natural, Brasil né? produziu muito, né? ali perto do Né? Guaíba. O próprio churrasco de chão, Sem dúvida. que é herança dos indígenas, tudo ali é dos indígenas. Uma André, coisa- desculpe. Não, que isso. Uma coisa intervenção. interessante dos povos indígenas no Rio Grande do Sul, que a historiografia destaca, é que muitos deles eram agricultores. Sim. Característica não muito comum a algumas populações nacionais indígenas, porque eles são caçadores-coletores ou semi-agrícolas. Né? E o Rio Grande do Sul tem uma organização social indígena, muito pela influência, talvez, das populações também da Argentina, de outros povos do Paraguai, que se juntaram nesse complexo próximo ao Vale do Prata e aos grandes rios ali. Né? Tá, mas Isso vale é- destacar que não sobrou muita gente, não, né? Aí esse processo de ocupação europeia aí foi dizimando a população. Sem dúvida. Né? A gente conversão, né? Há uma As outra missões. as missões, né? E aí é um processo de aculturamento, de aculturação que existiu aí, de redefinição desses povos. Mas se você olha o mapa, por exemplo, você vê que existe população indígena ainda no Rio Grande do Sul. Os pontinhos que estão azul, por exemplo, são povos que ainda têm. E o mais importante pensar do outro mapa, populações indígenas de terras ainda em estudo e terras não declaradas. Ou seja, populações que não há uma regulamentação de terras para eles. As reservas, né? Povos que estão sofrendo, inclusive, com as enchentes no Rio Grande do Sul. Entendi. Porque, assim, como é que o Estado reconhece? Se ele ainda não autoriza a legalidade de uma terra, que tipo de ajuda esse Estado vai prover? Nossa, muito legal isso aí. Eu acho interessante pensar essa região. Eu acho que é legal chamar a atenção do pessoal. Mais uma vez, Keila, Estevão, parece ser muito teórico, parece que a gente está fugindo um pouco do tema, mas lembra do tema da nossa live, né? É a gente pensar na tragédia e refletir esse assunto nos vestibulares. De forma estrutural, né, Sar? Estrutural, a gente entender esse assunto sobre várias vertentes.
Isso é passível de acontecer. De Com tudo que a gente certeza. está falando aqui, eles podem colocar um texto, uma imagem Sem dúvida. e começar a buscar isso aí. Como, por exemplo, a questão que você colocou do sofrimento dos indígenas com as enchentes. Sim. Não é verdade? Eles Sim. podem resgatar essas questões aí dos povos Sim. originários da região. Negros muito não, né? Quilombos a gente não tem muito, né? Ou vai acontecer? A população, o Rio Grande do Sul também foi um estado que recebeu o imigrante africano, né, que Sim. vai ser escravizado, né? Mas ele não aparece como dados assim, né? Nós não vamos conseguir ver quilombos, por exemplo, formados aí. Sei. Mas tem regiões onde eles atuam, né? Legal. E falando nessa questão dos povos originários, lembrar que a literatura indígena, né, ela foi reconhecida agora, né? Então, que a gente sempre estudou literatura brasileira, né, literatura africana, Moçambique, Angola, Sim. literatura portuguesa, mas agora a gente também tem a literatura indígena, né? E vários vestibulares já colocaram na Começam lá lista. os livros. Aham. Que legal, hein? Né? Legal. Eu acho Já pensou? interessante. E esse Pegar é um autor aí Keila, do- e esse é um debate do Rio Grande do tão Sul. profundo, Sim. porque o Brasil é o último país da América Latina a reconhecer um direito aos indígenas. A Constituição de 88 fez isso. Gente, nós somos um país que nossa ancestralidade é eles. E olha quanto tempo demoramos para reconhecê-los. A implicação do não reconhecimento. Como agora, por exemplo, em ter que cuidar dessas populações nativas que estão ali, essas originárias, que tipo de recurso eu vou oferecê-las, sendo que não são nem reconhecidas por lei? Eu falo para os alunos assim, eu sou um pouco mais velha, né? Mas quando eu era jovem, quando eu era criança, eles não eram reconhecidos. Foi justamente o que você Sim. falou, né? 88. 1988, primeira vez. Muita legislação teve que acontecer a Teve. partir da Constituição de 88. Mas, para nós quer termos dizer, o a gente- reconhecimento das minorias, né? Sem Mas dúvida. temos esse reconhecimento, Sem mas não dúvida. temos, porque se eles estão nessa situação, É, a lei ela tem uma subjetividade aí sim, gigante. com né? certeza. Andrezão, vamos voltar lá ver os imigrantes europeus, então? Pois é, você tinha tocado nesse assunto, né, que a formação Sim. do Rio Grande do Sul se dá muito pelas imigrações. Então, a primeira imigração do Rio Grande do Sul é os Açores. São os portugueses que invadem em um território que não era deles por lei, mas que já começa a mostrar uma configuração de ocupação portuguesa. São né? essas manchinhas em verde bem pequenininho aqui para o nosso aluno, Que né? fundou a cidade de Porto Alegre. Sim, aqui, ó, Guaíba ali, né, ó, Porto Alegre. A formação de Porto Alegre se deu por populações dos Açores, né? Tá Que migraram de Portugal para cá. As vermelhinhas são alemãs, né? São os alemães, Os alemães aqui. Aí os o italianos, né? Cadê o italianos, aqui, olha, essa regiãozinha Ali? mais alta. É o povo com maior destaque dentro do Rio Grande do Sul. Sim. A Italiano. cultura, né? Se você for cultura, pegar a claro. identidade deles, ela é maior, Festas da né? uva. Sem dúvida. É. Porque tem uma coisa importante. Essas ocupações, elas só ocorrem no século XIX. Né? E a ocupação alemã em maior quantidade, ela vem na virada do século XX. E aí ocupa Santa Catarina, né? Tem uma outra dinâmica, mudança. né? Uma coisa que eu não comentei, mas é importante pensar, que a formação também do Rio Grande do Sul no século XVIII para o XIX se deu muito em razão da queda do açúcar no Nordeste. E aí há uma preocupação do Reino de Portugal a ter que investir em lugares onde já tinha uma movimentação social. Por isso que ele se direciona para o Sul. Também para cobrar impostos, para desenvolver um tipo de comércio, como os moares ali, para quem mandava para as minas. Então isso só se deu a partir do século XVIII. Você pode ver, toda essa formação do sul do Brasil é uma formação mais recente em relação ao Nordeste. Ao É porque Sudeste. depois do Nordeste e da região da Bahia, eles também foram para Minas, né? Exato. Aí depois... Que é quando a cana começa, o Caribe começa a produzir cana com preço melhor e o Brasil não consegue competir. Então o olhar de Portugal, que era um olhar da exploração, se volta para a região onde está tendo algum tipo de atividade econômica. Era a Companhia das Índias lá antes, que, né? Que aí há uma mudança, né? Quando os holandeses vão embora, são expulsos daqui, aí os holandeses falam, beleza, eu vou ser expulso daqui, mas eu vou produzir cana em outro lugar. Né? Foram produzir Aí no Caribe, perdemos. né? Ô, André, As até Guianas. quando mais ou menos entra esse pessoal todo aí? Até final do século XIX, início do XX? Até com aquela lei do 1908, Getúlio Vargas, aí Sim. segura, não vem mais. Até a meados do século XX, ainda existe a imigração. Pequenas, médias propriedades, policultoras, é isso, Estevão? É isso mesmo, É isso pequenas aí. propriedades, inicialmente com suínos, né? O Rio Grande do Sul tem um destaque nos suínos, tradição europeia. Inclusive, parece que muitos suínos morreram, né? Com essa enchente agora, né? São proporções, né? Eu estava vendo um estudo da Federal de Santa Maria, né? Que eles estão levantando um pouco de dados aí para ver os impactos econômicos a longo prazo. Subir o preço dos bovinos também. Ah, é? Então temos no Rio Grande do Sul um arcabouço ali, uma organização de bovinos também significativa.
que certamente para um país como o nosso, que consome carne vermelha, carne bovina, terá um impacto significativo também. Entendi. Então vamos analisar essa parte econômica aí, ô Estevão. Vamos lá. Esse slide teu. Vamos Andrezão, lá. tranquilo? Tranquilo, certo. Tranquilo aí, século XX, eu acho que aí é uma tendência mais normal, né? Aí é industrialização, nessas áreas, por a mão de obra que veio de lá já era acostumada com indústria, então foi fácil implantar a indústria ali na região serrana, Porto Alegre dinamizou, se integrou ao contexto econômico nacional, e é isso aí, vai expandindo, né? Sim. É isso aí. Então bora lá, Estevão, vamos analisar isso aí, ó. Você Vamos tem lá. alguns dados aí. Eu trouxe, né? Então, analisando a importância do Rio Grande do Sul no contexto agropecuário, né, de maneira geral, trouxe alguns dados ali de levantamentos do IBGE. Então, começando ali pelo arroz. Então, vejam ali no top, é nacional, ok? Ranking nacional. Vejam ali Uruguaiana, lá, já perto ali da Argentina, Itaqui, Alegrete. Então, são cidades muito representativas na produção. Na produção, Santa Vitória, na produção de arroz. Então, tem uma polêmica em torno disso aí. A gente não vai entrar nessa polêmica, né, política aí, mas existem aqueles que dizem que a produção foi comprometida, a tendência, o preço é subir, o governo parece-me que está abrindo importação, mas o fato é que é um grande produtor de arroz a nível de Brasil. E puxando o gancho, né, Keila, rapidinho, para falar da parte do solo. Então vamos entender que essas lavouras, elas foram contaminadas. Não é uma questão de acabou a chuva, vou voltar a plantar. Né? Os nossos solos foram invadidos por sedimentos, muitas vezes com metais pesados. Nós temos áreas de barragem ali que foram estouradas. Sim. Então, tudo bem que o Rio Grande do Sul não tem uma tradição mineradora, como Minas Gerais ou alguns estados, Goiás, por exemplo, mas esse solo, esse sedimento contaminado, ele vai ocupando os poros do solo. Nossa. E aí uma planta crescendo com toxicidade é uma planta que não serve para a agricultura. Com certeza. Então, ponto final da história. Essa recuperação do solo é algo que a gente tem que pensar a longo prazo. Então, eu não e a muito longo prazo, né? A recomposição do solo ela é bem complexa. Então, gente, não é assim, baixou o nível da água, vamos voltar a plantar arroz e vamos. Não é assim. Não é desse jeito. Um estudo de monitoramento. Nós vamos lembrar o desastre que aconteceu alguns anos atrás lá em Minas Gerais, que o Rio Doce completamente contaminado. Até hoje não se sabe ao certo se as pessoas que vivem naquelas regiões ou que de alguma forma consomem aquela água dos cursos hídricos, o que projeta para os próximos anos de contaminação. Esteve, lembrando que além do caráter da exportação, também há populações que dependem de uma economia familiar. Com certeza. Né, que o Rio Grande do Sul produz muito alimento. Verdade. Muito alimento. Né? Então eu tenho populações ribeirinhas, né? Eu tenho vários movimentos sociais, inclusive, que estão ali, que dependem do uso da terra e dos rios, né? Então, do ponto de vista econômico, aí temos uma situação bem significativa para refletir. E aí, só puxando aquele gancho ali da produção de aves, vejo que o Rio Grande do Sul também tem um destaque nacional na produção de aves. Sim. Um país que também consome muita carne de aves. Passa a ser aí, então, um ponto de atenção. Os estados ali do Sul, né, vejam no destaque. É nosso estado aqui, o Paraná. Importante história do Paraná. Terço. Né? A geografia do Paraná. Não, é inacreditável a importância do estado. E aí vocês puxaram, né, a questão cultural da erva mate. Então vejam ali, né, essa região que foi afetada pela essas enchentes de maneira mais significativa, ali na questão do rio Taquari, é uma região muito produtora de erva mate. Erva mate, 20%. Eu vi essa reportagem. 54%. Então, o mapa mostra, né, Estevão, ali, ó. Os polos ervateiros do Rio Grande do Sul, exatamente. Da Emater, né, Rio Grande então do eu trouxe ali um levantamento das principais áreas produtoras e vejam ali, né, aquela região vermelhinha, a região que está em verde mais clarinho ali também, é uma área muito produtora de erva mate. E vamos entender que eu estou falando de cultura. É um produto econômico, mas faz parte do dia a dia do gaúcho. Ó, uma cidade que nós escutamos muito aqui, ó, Roca Salles, ó. Lajeado. Populosa, quase 100 mil habitantes. Cruzeiro também, Arroio do Meio. Sul, Cruzeiro. Bom Retiro do Sul. As imagens que nós temos aqui, algumas Encantado delas... também, Encantado. Ficou totalmente destruída. É isso aí, ao curso do rio Taquari. Realmente o impacto de ocupação de áreas de várzea. Então vamos entender que houve uma elevação no nível da água por uma condicionante que nós vamos debater daqui a pouco, mas que a ocupação em áreas de várzea
geraram esse impacto tão significativo. Essa elevação no nível da água, ela acontece. Nós temos fenômenos climáticos do ponto de vista natural. A gente pode talvez levantar em outro momento até que ponto só é natural, até que ponto tem interferência antrópica, né? Mas acontece, né? É sabido que os cursos hídricos têm variação no seu volume de água. Tem épocas que vai chover mais, tem épocas que vai chover menos. Vai dar cheia, vai dar vazante, né? A questão é a ocupação do espaço em uma área muito próxima ao curso hídrico. Eu vi um comentário, né, numa reportagem, aí não sei se também é compatível com o que a gente está falando, né, inerente a esse assunto, mas que por conta do que aconteceu lá, algumas outras regiões do sul mesmo, Santa Catarina, Paraná, que tem muita chuva, ou próxima a rios e mares, houve queda no valor dos imóveis. Com certeza. Desvalorizado, porque as pessoas já não querem. Claro. Né? Então, tem mais uma questão econômica aí também surgindo, né? Mais um problema, né? É um leque, né, de informações, de dados, de problemas. Olha aí, essa é uma coisa que eu não tinha visto ainda. E caiu a ficha aqui. Realmente a questão imobiliária agora vai ter que ser repensada. Um bom momento, né? Apesar da tragédia, de tirar esse pessoal todo daí e levar para lugares mais adequados, não? Vem falar que eles vão criar 3 cidades temporárias no Rio Grande do Sul, porque acho que algumas cidades não poderão ser reconstruídas naqueles lugares. Isso aí, você falou da questão imobiliária, só um gancho. Algumas leis ambientais que foram praticamente tiradas de pauta para justamente favorecer a ocupação em regiões próximas ao Guaíba. Agora tudo que foi feito desmontou-se. E agora? Né? Então é interessante pensar essas contradições. É muito doido, né? André, porque a gente debate isso em sala de aula com os nossos alunos do 5º ano, do 6º ano. Se parar para conversar com eles, eles vão levantar. A gente trabalha essas situações. Ocupar áreas próximas a cursos hídricos são de extremo risco. Sim. E aí, para pensar num plano diretor que pressupõe ocupar uma área próxima a um lago, que é um curso hídrico. Eu não entendo. Então, mas aí vamos pensar assim, mas essa ideia do plano diretor é algo recente, previsto em lei. Não, tudo bem, mas isso já desde 41 já era sabido que isso aí tivemos uma grande enchente. O europeu, com toda a experiência de urbanização que eles tinham, já a partir das revoluções industriais, eles tinham conhecimento de como fazer a cidade se gerir, planejar. Por que não fazer, né? Especulação imobiliária mesmo. Eu vi que eu estava pesquisando algumas coisas do Érico Veríssimo, né? E aí eu vi sobre o Muro de Mauá, que eu falei, né? Que em 1941, daquela grande enchente, não tinha ainda esse muro que é para proteger a cidade, né? Das enchentes. E aí foi criado, acho que, não sei se até 46, alguma coisa assim. E está lá o muro. E o ano passado nós tivemos enchente no Rio Grande do Sul. Sim. E aí eles fizeram meio que um recomeço, fizeram uma exposição das obras do Érico Veríssimo nesse Muro de Mauá. E aí acontece isso. E o que adiantou esse muro de contenção? Pensar, né, que dentro dessa lógica, a gente pensa muitas vezes que a lei é algo que sedimenta um terreno, um espaço vamos supor, político de atuação de determinados... É como se ela fosse algo fundante. Mas, em 1609, como exemplo, foi feita uma lei no pau-brasil para você só podia explorar se você tivesse uma autorização do Reino de Portugal. Primeira lei ambiental do Brasil. Mas espera lá. Quer dizer, eu tenho uma lei ambiental que favorece alguém. Com certeza. Né? Então, esse é um problema. E também que serve para a gente pensar que o Brasil sempre teve leis ambientais. Claro, interessando aqueles que podem fazer uso dela ou não, porque se você tem um monopólio de extração do pau-brasil, está liberado, ou se quem governa pode permitir que possa fazer. Mas, cara, a gente tem lei na década de 30, com a formação das cidades, que é um rigor, saber quanto vai fazer a cidade, quanto próximo de quanto vai fazer, quanto vai se investir, que tipo de desmatamento vai criar. Só que a gente parece que está andando em círculo, né? Existem outros interesses maiores do que a questão da preservação. Acho que é o momento de rever, né? Nós chegamos num divisor de água, realmente, para fazer as coisas diferentes. Porque agora não tem como esconder mais. A mídia está aí, a gente está observando, chega muito rápido. Quando eu era mais nova, a gente não via o que a gente está vendo hoje. Parece uma coisa assim de velho falando, mas é verdade. Então, o que está acontecendo? Essas mudanças climáticas, né, esse avanço. Né, mas é isso aí. Vamos retomar então, Estevão, chegamos no momento de nós darmos as explicações aí, segundo os teóricos,
do porquê que nós estamos observando esses fenômenos lá, né, no Rio Grande do Sul, essa quantidade de chuva, etc. e tal. E aí, Estevão, vamos junto aqui, me dá uma força aí, né? Alguns analistas dizem que o aumento do índice pluviométrico no sul do Brasil, pelo menos a partir de dezembro e até agora, aí no finalzinho do El Niño, tem a ver com o fenômeno aí. El Niño, aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Sul, pela alteração dos ventos alísios de sudeste, diminui a velocidade, toda a umidade que deveria estar lá próxima da Austrália aqui, né? Ela acaba se estendendo por toda a porção central e leste do Oceano Pacífico, né? Isso gera vários problemas, uma dinâmica de chuvas no interior, altera no interior do Oceano Pacífico, altera clima na Ásia, na América do Norte, na Austrália, na Europa. E especificamente aqui para nós temos um fenômeno aqui no sul do Brasil, né, Estevam? O que vai acontecer? Então vamos lá. No caso do El Niño, nós temos um período, né, de chuva muito significativo, no caso da região sul do Brasil, e gera um oposto no nosso Nordeste. Então nós temos um período de extrema seca no Nordeste brasileiro, quando nós estamos no período do El Niño. E para fazer um paralelo, né, estudamos muito isso. É um conteúdo que é bem recorrente em vestibulares. Eu lembro da UEL trazendo, alguns anos atrás, essa questão de El Niño. É a Laninha, que é o oposto. Né? Então, a Laninha, ela traz... Nós estávamos em Laninha ano passado. Então, o nosso cenário é trazer um contingente de seca para o sul e de chuva para o Nordeste. É o oposto. Né? Então, analisando que, neste momento, o que aconteceu é decorrente também do El Niño, vamos entender por que essa água está aquecendo. E aí, Sardinha, você podia me dar um podcast o dia inteiro aqui, cara, para falar desse aquecimento, dos motivos desse aquecimento, né? Mas vamos entender só o ciclo rápido da água, né? Então, eu tenho um aquecimento anormal, que é essa expressão que a NOAA usa, que é um órgão estadunidense de registro oceânico. Anomalia, né? Então, eu tenho um aquecimento anormal das águas. Esse aquecimento leva a um aumento da evaporação. A evaporação forma mais nuvens e essas nuvens são carregadas pelas massas de ar do oceano para o continente. Sim. Então, eu vou levando essa chuva para o continente. E aí é o que a gente tem observado, não só no Brasil. Eu estava vendo um relato de comparação de fotos. Assim. O que nós vivenciamos no Rio Grande do Sul, as imagens são semelhantes ao que se vivencia anualmente no sudeste da Ásia com as monções. Sim. O potencial pluviométrico é semelhante. Então, imaginar que quando a gente trabalha com os alunos, essas monções na Índia, e eu estou falando de uma precipitação de 600 milímetros, 700 milímetros, não ficou tão longe no Rio Grande do Sul. Sim, foi exatamente isso. E aí, é claro que nós vamos falar de outras condicionantes, mas o El Niño é uma delas que foi determinante para esse aumento. Pensando nesse fator, você já começa aumentou a chuva, solo encharcado, entendeu? Deslizamento de terra. Deslizamento de terra, aumenta o nível dos rios. É isso aí. Então, é um dos fatores que os pesquisadores, né, colocam em pauta. Começando ali no dia 29/4, né, o Brasil tinha uma onda de calor aqui no centro, né, segundo os analistas. E aí a MEC, né, MEC aqui, né, a massa equatorial continental, que tem por característica, né, se deslocar pelo menos em menos intensidade nesse período para a região central, não conseguiu fazer isso, fez esse caminho aqui próximo à Cordilheira dos Andes e acabou por desaguar em toda essa região sul aqui do Brasil, sul de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né, fazendo o nível do índice pluviométrico aumentar nas bacias hidrográficas aqui, Taquari, Jacuí, todo o estado. Aí começa essa tragédia que realmente nós estávamos acompanhando aí nos últimos dias e que não acabou, né? Nós estamos aqui no início de uma semana e já estamos vindo de uma semana anterior, onde quinta-feira a chuva já tinha aumentado, a perspectiva era de baixas temperaturas, formação de ciclone extratropical. E vou dizer, também teve, né? E vou dizer, assim, não porque a gente é futurologista, né? Enfim, mas vai continuar, porque é o período em que esse fenômeno, a frente fria, né, por encontro de massas de ar e, enfim, queda de temperatura, os famosos ventos pampeiro, minuano, são frequentes no sul, né?
Então, dia 29, o famoso cavado, né, que é a formação de uma área de baixa pressão aqui, trouxe essa umidade. E aí, na semana seguinte ali, 3, 6, 13, e agora, né, quase um mês depois, quase toda semana, o fenômeno da frente fria, né? Aí a massa polar atlântica entrando ali, se chocando com massas de ar quente, a onda de calor não abre espaço para a entrada, e nesse choque você acaba tendo toda a precipitação ficando nos estados do sul. O Rio Grande do Sul, o governo divulgou uma nota, uma informação que também me chamou bastante atenção. Então, de 24 de abril a 4 de maio, mais ou menos 10 dias ali, foram contabilizados 420 milímetros em 10 dias. O que era esperado para a região em 90 dias. Então, eu estou falando de um contingente total pluviométrico muito grande, espaçado em um curto período de tempo. Sim. Um tempo onde os solos não tiveram a capacidade para realizar a infiltração de forma correta, onde os nossos cursos hídricos estavam já saturados, cheios de água, então não tinha para onde essa água ir. Eu estava conversando com os alunos esses dias, né? Nós temos uma dinâmica muito fácil de entender quando se fala de meio ambiente e natureza. Ou você tem um espaço ocupado por ar ou por água. Então, se eu tenho um espaço completamente ocupado por água, o excedente vai procurar onde tem ar. Onde tem ar? Nas nossas casas, nas edificações. É isso mesmo. É a dinâmica. E aí, todas essas estruturas foram ocupadas por água. E pensando, né, na formação histórica ali do Rio Grande do Sul, então, construções muito antigas. É importante pensar em revitalizar, porque pensar nesse processo de ajuste das estruturas é o que tem que se pensar no contexto de mudança climática. Então, o Brasil hoje vive uma realidade em que países como Índia, o Bangladesh, ou Sri Lanka vivenciam anualmente já pensando em construções preparadas para isso. Adaptadas. Chamados bolsões, né? Nós precisamos criar essas áreas de evacuamento de água. Parece que a Holanda tem algo, né? Isso. Criou algo, né? A China Holanda desenvolveu recentemente também? algo interessante. Tradicionalmente, né, os Países Baixos têm essa nomenclatura por isso, uma construção de território abaixo do nível do mar. E aí, puxando o gancho aqui novamente para o nosso cenário, para pensar que em 90 dias era esperado uma quantidade de chuva e nós tivemos em 10. Como é que isso ia funcionar em uma localização, em um país que não está preparado nesse momento para receber essa variação climática? E aí que nós levemos as nossas mentes para refletir sobre o porquê dessas alterações climáticas no nosso país. Claro que é um contexto global, mas fica muito fácil falar que é um contexto global. Mas o que nós aqui, entendimento de nação, o que o nosso país tem feito para trabalhar dentro desses cenários, dessas alterações, dessas mudanças, o que nós estamos fazendo. Porque é fácil jogar naquele... o meio ambiente está mudando, o clima está mudando. Aquecimento Jogar global. na conta do meio ambiente. Tudo É aquecimento muito global. generalista. Então a gente tem que entender que é isso que é o diferencial desse podcast, por exemplo. Eu acho que, o Estevão, que eles vão abordar. Isso é todo tema que aborda, viu, André, Keila? Com certeza. Aborda isso aí, tá? Essa questão do El Ninho, eles vão mexer com isso. Eu com tenho certeza, certeza que você não vai meio tratar ambiente, isso aí. imagina. Galera, eu coloco minha mão no fogo, eu aposto com vocês que esse tema é questão que pode aparecer na UEL, na Federal, no Enem. O Enem adora isso. O Enem gosta. Então, assim, são temas pertinentes. E quando a gente fala do aquecimento global, a alteração do efeito estufa, o próprio aquecimento global, as políticas ambientais internacionais, as convenções, os protocolos, as COPs, né? Tivemos aí a 26, vamos ter a 28. Vamos ter uma em Belém daqui a pouco. Em Belém daqui a pouco, para discutir essa questão do aquecimento global, o aquecimento do planeta, né? As alterações climáticas, os eventos climáticos extremos. Você foi muito feliz quando você disse que sempre existiu uma chuva, um período de seca, mas não tão prolongado assim, não com um índice pluviométrico tão grande assim, percebe? Então, são temas que eles vão trazer para a pauta do dia. Entendeu? Um maior número de tufões, furacões, ciclones, tornados. Pegue, por exemplo, o que vem ocorrendo nos Estados Unidos no corredor dos Aconteceu tornados. agora, né? Jesus, então... E informações não são ideológicas. Informações são dados, são estudos. E aí tem algo que... tem um físico chamado Paul Krugman, que ele não falou desse jeito, mas a ideia dele é essa.
Se eu começar a levar em conta que eu estou explorando um planeta que ele é finito de forma infinita, vai dar problema. Né? Se a gente não levar em conta que explorar algo de forma infinita e algo que é finito, há limites geográficos, humanos, históricos, de dinheiro. O Estado não tem condição de bancar tudo isso num prazo tão curto. Nós estamos falando de vidas, pessoas que perderam suas empresas, seus negócios, que estavam associados a uma pequena cooperativa, ou 3 ou 4 produtores ali que é associados a uma cooperativa. Não existe recuperação. Em curto prazo não existe. Não, então nós temos que começar a repensar isso, né, de uma forma crítica mesmo. Né? O Brasil, segundo o que eu andei pesquisando também, em algumas fontes, qual a responsabilidade do Brasil nisso tudo, né? Pensando globalmente, falando como você colocou. Nós somos um dos maiores emissores de CO2 na atmosfera. Sim. Entendeu? Mas não por indústria ou produção de energia. Né? Mas a nossa contribuição de CO2 aqui, na nossa emissão, é 43% de queimada. Sim. 30% de pecuária. Metano, nesse caso não CO2. Mas é uma contribuição significativa. Claro. Né? Rever não só isso no âmbito de região, Rio Grande do Sul, né? A transição mesmo energética, economia verde, tudo isso tem que ser repensado. Não é só ali, como é que nós vamos resolver esse problema? É uma política de Estado, né, André? Que ela tem que permear por vários ambientes, dentro de uma lógica, um pensamento, quem sabe. A minha geração não pensava muito isso. Não. Mas as novas aqui estão com a faca e o queijo na mão para rever isso. Vamos inserir a Keila no processo? Mais um pouco. Vamos mostrar agora que tem tudo a ver, né? Mas antes de falar da literatura, o André comentou da importância para a redação, né? Sim. E você também comentou, né? E eu lembro que a UEL já colocou na redação dela, tema específico mesmo, quando teve aquele Rio Mais 20, lembra? Sim. Então, ela colocou até uma 2012. charge, era na produção de texto direto. Claro que também eles vão ter isso como argumentação, né? Eles podem trabalhar com todo esse assunto que nós estamos apresentando nas suas redações, né? Na criação dos seus argumentos, das teses, no desenvolvimento das até ideias. A questão de dados, né? Dados, você precisa de um dado na manga ali. Precisa, com Pra você ter uma ideia certeza. da área de história, um dos cursos que mais cresce é a história ambiental. Nossa. Porque hoje não tem como se desassociar mais. O clima e o ambiente não está fora. Nunca esteve, né? Mas hoje muito menos. Muito menos. Então, eu trouxe esse texto aí porque eu gostei de ter decorado, né? Todos mas não dá. Ninguém cobraria isso eu de decoro uma você. parte. A primeira parte eu decoro. Mas assim, por que a Keila está aqui? Né? Para que a gente tenha mesmo um outro olhar, talvez com mais... Porque a gente analisa dados, mas talvez a gente precise de uma empatia, né? Se colocar no lugar deles. Eu falo para os alunos que eu não consigo mensurar, né, o que eles estão passando. A gente não tem ideia, né, porque é diferente você olhar uma foto, é diferente você olhar um vídeo, né, a fala de alguém e de você estar lá mesmo naquele momento. Naquele momento, eu e a câmera, a gente não se entende. Que isso, é um brilho nos olhos. Fica tranquila, vamos lá. Aí eu falei assim, os meus alunos, eles sabem que eu amo a Frane Coutinho. Quando a gente fala de literatura, a gente conceitua a literatura, né? Para que serve a literatura na sociedade, né? Porque realmente ela registra tudo isso e traz o meu olhar, o olhar do povo sobre aquele momento, né? Que muitas vezes a gente olha de forma mais objetiva, né? E o escritor ele traz esse olhar mais significativo. Então, o Afrânio Coutinho diz que a literatura, como toda arte, é a realidade recriada através do espírito do artista. Então, aí tem uma outra frase que eu gosto bastante, que ele fala assim, desce aqui são as verdades humanas, Sardes. Aqui, né? Já vou... Isso, olha só. São as verdades humanas gerais que traduzem antes um sentimento de experiência, uma compreensão e um julgamento das coisas humanas, um sentido da vida, e que fornece um retrato vivo e insinuante da vida, o qual sugere antes que esgota o quadro. Então, a literatura é, assim, a vida, parte da vida, né? Então, ela está registrando e ela se perpetua. Agora ela vai eternizar isso. Não é só
no que está acontecendo agora. A gente tem vários escritores do Rio Grande do Sul, como Érico Veríssimo, né? Que registrou toda a história da formação do Rio Grande do Sul, que vai desde mais 200 anos, de 1745 a 1945, citando, inclusive, Guerra dos Farrapos, né, a Farroupilha. O nome da obra é O Tempo e o Vento, né, porque eu acho muito interessante, porque a terra era o que importava. Então, o tempo passava, as pessoas morriam, né, porque é isso, nós somos efêmeros, né? E o vento, que é o minuano, vem e destrói tudo, mas a terra permanece. Então, eles têm essa importância muito grande lá, né? Então, nós temos outros escritores, eu trouxe alguns para mostrar para vocês, né? Mas nós temos Caio Fernando Abreu, Simões Lopes Neto, vários outros que são importantes nos vestibulares, que já caíram, livros que já caíram na UEL, na UEM, na UFPR e, com certeza, no Enem, e que são realmente escritores de grande importância para a nossa nação. E pensando que todas as vezes que a gente tem algo grandioso acontecendo, uma guerra que impacta muito, uma pandemia, né, algo, ou um avanço grande tecnológico, sempre o olhar muda da população. E a literatura, ela é essa realidade recriada, né? Então, por exemplo, o Érico Veríssimo registrou Guerra dos Farrapos, o outro registra um outro assunto, por exemplo, retirada da Laguna, na época da Guerra do Paraguai, né? Isso. Só que, aqui no caso, nós vamos ter um registro, né? Às vezes a gente pensa, poxa, eu não imaginava que eu iria viver isso na minha vida, né? Então, a gente tem alguns registros de escritores muito importantes que vivenciaram o que estão escrevendo. É igual o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Porque no Quarto de Despejo, a gente tem uma mulher que mora em uma favela. Hoje a gente não fala mais favela, mas quando ela escreveu, né, hoje, se fala comunidade. Mas ela fala por experiência, porque ela vivia lá. É diferente eu falar sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas eu não estou lá, né? Então, outro autor falar sobre... Agora, eu vou trazer algumas poesias das pessoas que vivenciaram isso, né? Esse olhar deles para aquilo que estava acontecendo. Eu estou curioso. Vai lá. Quero ver. Posso ver? Bom, primeiro... Então, vamos olhar lá. Primeiro, eu trouxe essa imagem, né, da enchente, essa enchente de 1941, tá? Muda para a gente. E aí, teve essa enchente de 41... acho que uns 6 anos depois, esse Rafael Guimarães, como ninguém tinha escrito sobre o assunto, ele resolveu registrar em forma de álbum. Né? O que tinha acontecido lá. Então, ele tem várias imagens, ele escreveu aquilo que aconteceu naquela região. E por que eu trouxe esse escritor? Porque agora ele tem mais de 60 anos, e esse registro é de uns 15 anos atrás, e nessa enchente de 2024, ele passou por aquilo que ele registrou no livro dele. Então, ele fala que, ironicamente, aquilo que ele registrou na obra, contando as histórias de quem tinha passado por essa enchente de 41, ele vivenciou. Tanto que ele teve que sair até do apartamento dele, ir para um outro apartamento, né? E o livro dele, ele tinha algumas cópias ainda, estava, acho que na editora, foi totalmente destruído, todos os exemplares se perderam, mas agora, no dia 1º de junho, ele vai fazer você vê a importância, né? Ele vai fazer uma nova edição e já vai incluir alguma de 2024. Né? Então, é uma pessoa que não imaginava que vivenciaria aquilo que ele registrou. Eu acho legal essa análise, você falou da literatura, porque uma coisa é você ter uma análise de um dado, uma análise de uma informação, uma análise científica. O literário é aquele que ele tem um olhar para... Ele dá novos olhares, né? Isso. Eu acho que isso que é legal, né? Porque o nosso olhar é um olhar técnico. E traz um brilho, traz uma esperança. Exato. Né? A literatura, ela nos traz esse sopro de vida de novo, essa arte que está dentro de cada um de nós. Que a literatura é um elemento das linguagens. Com certeza. Temos as artes, a própria escrita, enfim. Essa obra mesmo está incluindo a literatura, a arte plástica, não há recomeço sem esperança. Não. Não há, né?
Até é interessante que você falou que eu vou trazer algumas poesias que estão sendo escritas agora e foram publicadas, que aí perguntaram assim, por que poesia? Porque sempre poesia. Poesia sempre precisa para trazer a esperança de vida, de uma vida melhor. Eu achei fantástico. Está na sequência aí para a gente ver? Tá aí, ó. Esse daí é do Mário Quintana. O Mário Quintana escreveu essa poesia Reminiscências, tá? Porque ele viveu o momento da enchente de 1941. Tá? Eu acho o Mário Quintana maravilhoso, né? Poeta modernista, talvez não tão explorado como deveria ser, né? Assim, mas as poesias é o poema em prosa que a gente tem dele, né? Mas ele é maravilhoso. Olha o que ele escreveu. Então, quando eu leio uma poesia, eu visualizo, né? Tem poesia que vocês podem parecer besteira, mas às vezes eu choro. Eu já chorei lendo poesia de Cecília Meirelles, os alunos sabem disso, porque eu acho que eu entro naquela poesia, sabe? Então, olha, a enchente de 1941, entrava-se de barco pelo corredor da velha casa de cômodos onde eu morava. Tínhamos, assim, um rio só para nós. Olha a visão dele, um rio de portas adentro. Que dias aqueles! E de noite não era preciso sonhar, pois não andava um barco de verdade assombrando os corredores? Foi também a época em que era absolutamente desnecessário fazer poemas, pois eles viviam poemas. Acho que eu vou usar esse poema para fazer uma questão de geografia, hein? Tu vai ver, hein? Dá para fazer. Fechou. Eles viviam, eles estavam vivendo aquilo, né? Keila, mas a gente está brincando, mas pode ser usado sim. Claro que texto, sim. Assim, para puxar algum certeza, argumento. Com certeza. Ai, que legal, hein? Bacana, eu gostei. Tem mais? Tem, vai lá. Vamos lá. Aí eu trouxe esse daí, são vários autores do Rio Grande do Sul que produziram essa obra. Ela está sendo oferecida gratuitamente, tá? Ela só tem na internet, é só virtual. E-book, né? Eu consegui, né? Você consegue baixar. E olha o título da obra, Sob as Águas, sobre a Esperança. Então, você vê, a arte é necessária, preciso poesia, é preciso. Né? Olha essa poesia, a primeira poesia. Eu não conheço esses autores, né? São bem específicos da região, mas o que escreveram, tinha muita coisa. Eu escolhi os 2 menores para que encaixasse ali e que falaram comigo. Havia um homem vivo numa vala. Lá ele dormia vivo. Vale-me Deus, vivo. Respirava e ninguém ouvia. O homem da vala ninguém via. De manhã, o orvalho cobria a pele fria sobre suas veias quase vazias. De noite veio a chuva, a enxurrada, a água, o esgoto, o guaíba. O homem da vala não foi velado, esvaiu-se. Eu não fico lendo muito, senão eu choro. Todo mundo, né? Eu já... Todo mundo chora. Eu já, porque assim, eu vi eu vi vários vídeos, eu vi muitas entrevistas, então isso mexe com a gente. Mas eu acho que tem que mexer. Nós precisamos ter esse olhar hoje em dia de empatia, de amor, é nosso irmão. Sentimento, né? Precisamos, né? Olha esse outro, que eu também gosto muito de animais, né? Rio Grande, equilibrado na cumieira de um telhado, um homem esmurra as telhas afogadas pela enchente, arrebenta. Do ventre dos escombros nasce um cão. Parece que eu vi um vídeo desse esses dias. Eu vi. Do rapaz quebrando lá o telhado e tirando um cachorro lá de dentro. Né? Então, assim, às vezes a gente não aguenta, é o que eu estava falando para vocês, eu lembro muito disso quando eu falo do Vinícius de Moraes, quando ele escreveu A Rosa de Hiroshima, né? Todo mundo fica, é a rosa, o formato, não é o formato da bomba, né? Mas quando ele termina, ele fala assim, a rosa sem cor, sem perfume, né? Sem nada. Então, tudo que era belo foi destruído pela bomba. Aqui, as vidas, né, as casas, as famílias, os brinquedos das crianças, os livros, as histórias, as fotografias. Eu né? vi um depoimento desse de uma pessoa que foi limpar a casa e ele não sabe por onde começar. Ele falou, eu vou limpar o quê primeiro? Isso. Né? Não tem E aí, tem. às vezes a gente não aguenta ficar vendo essas imagens. Eu vi muita gente falando, não consigo mais ver, não quero mais ver. Só que a gente não pode esquecer.
né? Porque a gente não pode errar de novo. Já aconteceu uma vez, já aconteceu outra, e a gente continua errando. Na questão de tudo aquilo que vocês já falaram antes, na questão dessa preocupação com o próximo também. Né? A gente passou por uma pandemia e a gente continua falhando. Então, precisa algo ser feito. E eu acho que a arte, a literatura, ela registra isso e ela eterniza, para que a gente não esqueça. Perfeito. Né? Legal. Aí eu terminando com a Marta Medeiros, que estava no momento de enchente, ela é maravilhosa, já caiu livros dela na UEL, né? Então, a natureza está reagindo à nossa insensatez, vai ao encontro daquilo que vocês acabaram de falar. No instante que escrevo esta crônica, volta a chover. Estou no 10º andar de um prédio em Porto Alegre, em um bairro afastado do Lago Guaíba, que a gente chama de Rio. E me sinto protegida. Ó, você vê, ela chama de Rio, olha aqui o que vocês falaram. Parece que nada poderá atingir minha família, a não ser o desabastecimento de água e luz, que não se compara ao que tantas outras famílias perderam. Ainda assim, a segurança é tênue. A consciência dessa tragédia nos encharca também. Nós que assistimos o drama pela TV e redes sociais, a nós cabe esta lavagem a seco. Parece tão insano. Trata-se de água, nosso bem mais necessário, fecundo, valioso. Água que é sinônimo de vida. E, no entanto, ela se avoluma e invade ruas, entra pelas frestas das portas e janelas, se instala sobre o tapete da sala, encobre camas de casal, se esconde dentro dos armários, invade lojas e campos de futebol, atinge os telhados, arranca árvores do lugar, não tem piedade dos hospitais nem das livrarias, arrasta com ela os planos dos recém-casados, os berços de quem acabou de nascer, cães e gatos que não sabem para onde fugir. Devasta o passado, que foi nosso tempo de construção, e dá um caldo no futuro, que seria o tempo do usufruto. Caudalosa nos induz a vencer a incredulidade e a desesperança, mas é um duelo injusto. Por mais fortes e unidos que estejamos, no fundo da alma sabemos que não é um caso isolado. Já aconteceu antes, acontecerá de novo. A chuva não decide matar, não resolve cair por 4 dias inteiros sobre a mesma cidade, não escolhe aquela encosta para desmoronar, aquela ponte para destruir. A chuva não pensa. Pensar é nossa tarefa. Pensar é nossa tarefa, que fica a dica, né? Fique a dica aqui. Keila, maravilhoso. Ela é maravilhosa, né? Maravilhoso isso aqui. Eu acho que não tinha texto melhor para nós finalizarmos nossa live, né? Personificando tudo aquilo que nós falamos aqui. Exatamente. Sobre a questão da ação antrópica, os aspectos físicos, humanos, históricos e brilhantemente literários. Você é demais. Maravilhoso. Né? A pérola, né? A pérola, né? É isso aí. Eu acho que a gente terminou com esperança. Com esperança, com esperança. Isso aí, que essa live não seja só assim de uma formação acadêmica preparatória para os vestibulares, mas uma formação cidadã mesmo, para as pessoas repensarem, né, os seus valores, Perfeito. A maneira de olhar para o meio ambiente. Valorizar o nosso dia a dia. Dia a né? dia. Eu li um texto uma vez que falava a beleza dos dias comuns. A gente às vezes reclama, não acontece nada de diferente, mas às vezes o diferente não vai ser algo bom. Né? Então, nos alegrarmos com o nosso dia a dia mesmo, com voltar para minha casa, daqui a pouco a gente vai voltar para casa, né? Para nossa família, né? Para o nosso aconchego. É isso aí. Keila, então, vamos para a reta final. Vamos. Deixar aí o seu tchau para essa moçada. Manda um recadinho para eles. Fica à vontade, tá? Queridos, trouxe aqui um pouco de sensibilidade, né, um olhar diferente, para que vocês possam realmente olhar para o que está acontecendo, refletir sobre a própria vida. Né, como o Sardes disse, não pensar só na questão do vestibular, que é óbvio que isso é extremamente importante, né, mas ter um olhar mesmo para o povo do Rio Grande do Sul, para o que eles estão passando, um agradecimento pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, né, eu consegui me alegrar pelo meu dia a dia. Tá bom? Um beijo para vocês, vocês sabem que estou aí, precisar é só me procurar. Essa é a prof. Keila, né? Isso aí. Mais. Obrigado, viu, Keila, pela participação. Andrezão, muito obrigado pela participação. Deixa teu recadinho aí, que com certeza eles vão gostar. Eles adoram você. Acho que qualquer fala que eu fizer agora, depois da Keila, foi... Não vale. Ela emocionou a gente aqui. Não, eu só espero ter trazido também alguma ideia, uma reflexão também de como o passado pode ajudar nós a ter um olhar sobre o que é o Rio Grande do Sul, como pensar aquela sociedade, se sensibilizar com ela, né? Entender os processos políticos que, de alguma maneira,
constituíram também nessa tragédia, né? Verdade. Porque também estão inseridos na forma como foi ocupado, a forma irregular como se formou as cidades, né? Ou mesmo a não tentativa de apresentar uma resposta para esse processo, né? A história, ela é sempre um para-brisa, né? A história não é sentido de nada, né? Ela sempre serve como reflexão, né? Para entender o que ocorreu, para que a gente possa encontrar respostas, né? Legal. Acho que era isso. É isso aí. Estevão, pô, meu parceiro. É. Pô, acho que a gente arrebentou Cara, aqui eu hoje, ficar aí hein? aqui 2, 3 horas falando disso. Fácil, né? Deixa o seu recadinho ali. Pode olhar ali, Vou olhar, ó. Acho vou que é olhar. aquela ali, ó. Olha ali para eles. Bom, não há como cada um de nós não nos comovermos com a situação. Tratando-se de sociedade, a gente precisa entender que há uma interconexão entre todos nós, né? E eu queria muito que os nossos alunos entendessem que o que eu faço hoje há um reflexo amanhã ou até um tempo que eu nem sei quando, mas há esse tipo de interferência. Criarmos cada vez mais uma consciência de que o que eu faço hoje posso não fazer pensando no que estou fazendo, mas a minha ação ela vai ter um reflexo sobre-humano, que é o que a gente conseguiu vivenciar e entender nesse processo de enchente. Então, que a gente possa, né, ter trazido um pouco do ponto de vista técnico e teórico, que é super importante, mas como a Keila falou, né, trazer um pouco mais desse aspecto, não só da esperança, mas de entender que é um dia de cada vez e que o Brasil se uniu nesse processo. Talvez eu não tenha vivenciado... sou novinho, né? Vou dizer que sim, vou jogar isso aqui. Isso. Talvez eu não tenha vivenciado um momento, De a pandemia, mobilização, ok, né? mas um movimento onde o Brasil se uniu para um problema que aconteceu aqui dentro, de fato, né, com o nosso povo, com o nosso solo, com a nossa terra, com a nossa agricultura, e que a gente possa criar essa consciência de empatia, que nesse momento é o que se espera que cada um de nós, cidadãos brasileiros, tenha aí para os próximos dias, né? Esperança e de que a gente vai achar uma solução para esse problema. É isso aí, Estevão. Pessoal, então essa foi a nossa live. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade do espaço para o doutor Eleazar, o professor Luciano, a Simone, a Fran, o pessoal do ensino médio, né? O pessoal da UTV, que realmente aqui sempre apoia a gente, dando esse suporte. O pessoal é muito top. E eu queria, né, convidar os amigos aqui para dar uma mãozinha aqui agora. Tá gelado, porque tá frio. Para mandar um abraço para a galera ali. Agradecer a Deus aí pela gelada. oportunidade, né? A nossa escola com todo esse viés. E que nós aí estejamos mais vezes aqui falando sobre diversos assuntos para ajudar essa galera. Vamos olhar para aquela câmerazinha ali, dar um tchauzinho para eles, ó. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau e até a próxima, hein? Até. Valeu.